Mas antes de lermos esse texto, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, até aqui, Senhor, cantada, lida, orada. E queremos agora, Senhor, te pedir para que o Senhor abençoe a pregação dela, a leitura, Senhor, desse sermão, que certamente edificará, Senhor, a tua igreja, porque tem como objetivo ser fiel às Escrituras e glorificar o teu nome, Senhor. Por isso, me ajuda, Senhor, durante a leitura desse sermão e nos ajuda, Senhor, a estarmos atentos ao que vamos escutar essa noite. Te oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão, que os ventos às vezes erram de direção, que a vida imita o vídeo e até mesmo quem eram os donos da situação. Que somos o que podemos ser e sonhos que podemos ter são as chaves que abrem essa prisão. Essa canção, meus irmãos, foi cantada por boa parte da juventude da década de 90 e ainda é por uma parte da juventude atual em nosso país. No entanto, o existencialismo dos engenheiros do Havaí jamais conseguiram, de fato, dar aos jovens do seu tempo e do século atual as chaves que os tiram da prisão. Porque as chaves não estão naquilo que podemos ser, nem naquilo que sonhamos ter, mas naquilo que somos e esperamos. Percebam que há uma mudança sutil que ocorre aqui no Sermão da Montanha. Jesus deixa de anunciar bênçãos para proclamar responsabilidades. Ele estabelece uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos. Observem e notem que Jesus vai se fazer valer de duas metáforas eloquentes para descrever a influência da igreja no mundo. A primeira delas é o sal, que trata da sua influência interna. A segunda é a luz, que descreve a sua influência externa. O sal influencia sem ser visto. A luz influencia sendo vista por todos. O sal influencia ao infiltrar-se, a luz ao irradiar-se. O sal, embora não possa ser visto, ele é sentido. A luz, embora não possa deixar de ser vista, é reveladora. Sendo assim, o bom Salvador dirige essas palavras aos seus discípulos, a fim de explicar a eles e o que eles são de fato, inclusive definindo o que eles devem fazer. Abram comigo de novo, deixa a Bíblia aberta em Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Depois de haver pregado e curado muitos enfermos por toda a Galiléia e cidades circunvizinhas,
sempre seguindo por numerosas multidões, Jesus acompanhava dos seus discípulos, atravessa o Jordão e sobe a um monte. Muito provavelmente subiu ao monte para orar. No entanto, Mateus nos diz que ao perceber que as multidões ainda o acompanhavam, ele sentou-se e passou a ensinar aos seus discípulos sobre o reino de Deus. Observem que o seu ensino inicia tratando acerca de quem pertence o reino que era chegado entre eles. E suas palavras são surpreendentes, meus irmãos, pois o reino é chegado não para aqueles que são dignos, mas exatamente para os que são indignos dele. O reino é chegado para os miseráveis, os angustiados, os doentes, os aflitos e necessitados, os desesperançados, os perdidos. O reino pertence a esses, disse Jesus, aos humildes de espírito, aos que choram, aos mansos, aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, limpos de coração, aos pacificadores e aos perseguidos. É exatamente a estes que o reino de Deus é chegado e nele todos são consolados, curados, vestidos, saciados, justificados, purificados, bem-aventurados. São felizes. A felicidade, meus irmãos, é o grande alvo que a humanidade busca alcançar. O mundo inteiro anela obter felicidade. Porém, quão terrível é observar onde e como as pessoas têm buscado. Enganados por suas próprias concupiscências, quantos não têm buscado a felicidade naquilo que é sensível, porém ineficaz? Sexo, drogas, bebida, dinheiro, fama, glória, poder, patrimônio, trabalho, casamento, família, pessoas, títulos, no próprio corpo. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você já parou para pensar nisso? É possível achar contentamento, paz e felicidade nessas coisas? Talvez você responda, sim, é possível. É aqui, meus queridos, que entra o caráter totalmente enganador do pecado. A ilusão da satisfação naquilo que não traz felicidade, que não traz contentamento, mas tão somente infortúnio e condenação. O homem foi criado e estabelecido para manter uma íntima comunhão com o seu Criador. Foi criado para adorá-lo e nele achar vida, propósito e contentamento. No entanto, o pecado quebrou essa comunhão. Trouxe a morte e um vazio ao coração do homem. É por isso que a humanidade busca tanto um propósito para a vida. Busca tanto por satisfação, contentamento e felicidade. Porém, o caminho que escolheram percorrer para achar essas coisas, contentamento e felicidade, os conduz apenas a experimentar de curtas e medíocres porções de prazer e alegria. Uma ilusão que acorrenta, que os escraviza. Somente Cristo, meus irmãos, somente Ele, nele, podemos achar o verdadeiro contentamento e a verdadeira felicidade. Somente dele, Jesus, que é a luz do mundo, onde treva nenhuma pode habitar, que podemos preencher o vazio de nossos corações, deixado pelo pecado, e ter uma vida e comunhão com o nosso Criador, adorá-lo na beleza da sua santidade e desfrutar da genuína felicidade. É através de Jesus Cristo que o reino de Deus é chegado entre os homens e suas bem-aventuranças podem ser alcançadas por todos aqueles que são pobres, que choram, lamentam e pranteiam pelo pecado. Serão todos estes satisfeitos, felizes e bem-aventurados, manifestando assim o poder e a glória de Deus, e de seu reino nesse mundo. É por isso que Jesus o chama de sal e luz. Pois a função do sal e da luz na vida do povo do primeiro século que vivia ali na Palestina era semelhante a que os cristãos deveriam ter na sociedade em que vivessem. Por isso ele afirma no versículo 13, vós sois o sal da terra. Jesus se refere aqui aos seus discípulos, aos apóstolos, aqueles
que ele havia separado para o trabalho do ministério. Eles são o sal da terra, e não sal da Judéia, não sal da Samaria, mas do mundo todo. Abram comigo, por favor, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Parte do trecho da Escritura que chamamos de Grande Comissão. Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenados. Discípulos de todas as nações. Jesus estava ensinando, meus irmãos, de modo simples, porém não simplório, como a palavra de Deus deveria ser transmitida por eles, tanto a lei como o evangelho. E ele escolhe o sal para demonstrar isso. A partir dessa descrição, tanto ministro quanto pessoas comuns podem e devem aprender sua obrigação diante de Deus. O sal no mundo antigo era usado tanto para dar sabor, quanto para fechar feridas, como para preservar a carne. Assim também deveria ser a lei e o evangelho aplicado à consciência e ao coração dos homens. Em primeiro lugar, a lei deveria ser aplicada para abrir o coração dos homens e fazê-los enxergar os seus pecados. Ela tem que sacudi-los da condenação iminente, que há nela própria o fim de fazê-los renunciar a si mesmos e clamar juntamente com os judeus, como em Atos 2:37, irmãos, o que faremos nós? Em segundo lugar, o evangelho deve ser pregado para que os homens possam sentir a putrefação de suas almas em decomposição e assim suplicar pela bênção do Espírito Santo para serem temperados pela graça, serem curados, isto é, reconciliados com Deus. Em terceiro lugar, tanto a lei quanto o evangelho têm de ser continuamente ministrados para que assim o pecado e a corrupção sejam mortificados todos os dias e consumidos no coração e na vida, preservando o nosso ser do estado de putrefação em que se encontrava outrora. Vejam, Jesus não está mandando os cristãos se tornarem sal e luz. Ele está afirmando que eles são exatamente isso. Aparentemente, o sal geralmente é visto como sendo pequeno e sem valor, mas necessário, importante e distinto. O sal nas escrituras do Antigo Testamento é visto como um elemento purificador, símbolo de perenidade do pacto entre Deus e seu povo. Em uma sociedade sedenta por poder e dominada pelo pecado, os cristãos devem ser como sal, aparentemente vistos como pequenos e sem valor, porém importantes e necessários para a sua subsistência, preservação e transformação através dos valores, dos preceitos e das virtudes do reino de Deus. Como o salmista, no Salmo 33, versículo 12, 14, diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Os cristãos, meus irmãos, como cidadãos do reino e bem-aventurados por Cristo, foram dotados de habilidades suficientes para influenciar e transformar a sociedade em que estão inseridos. Através do seu testemunho, da sua vida e principalmente por meio da pregação, os filhos de Deus, os bem-aventurados cidadãos do reino, abençoam as nações por onde passam, manifestando em seu caráter a justiça, a graça e o amor de Deus. Assim, como o sal era usado para combater a degeneração e a putrefação dos alimentos, o cristão bem-aventurado deve também agir contra a degeneração moral e espiritual da sociedade. E como fazer isso? Pregando a palavra. Acreditem, meus irmãos,
nada é mais eficaz para inibir as ações iníquas dos profanos que o Evangelho. Por isso é que Jesus, primeiramente, se refere aos seus apóstolos aqui ao declarar que eles são o sal da terra. Por meio deles, os homens seriam chamados e preparados por Deus. Portanto, Cristo estava colocando sobre os seus lombos essa responsabilidade. Que responsabilidade? A de preparar esses homens e torná-los agradáveis ao Senhor com o seu coração e com suas vidas. Portanto, quando nós olhamos para a metáfora do sal, queremos considerar a função do sal no mundo antigo e aplicá-los à proclamação da palavra. O sal era usado para dar sabor, para fechar feridas e preservar a carne na antiguidade. O evangelho deve ser pregado e aplicado ao coração e à consciência dos homens, assim como o sal era aplicado na carne e nos alimentos em geral. Certamente, meus irmãos, vivemos em um mundo caído, cheio de impiedade, injustiça, e isso poderia ser bem pior. Porém, eu lhe digo que boa parte dessa triste realidade é devido à omissão e o péssimo testemunho de alguns cristãos, ou ditos cristãos. Ora, quando aquilo que conserva o alimento é retirado, o que acontece com este? Como os cidadãos do reino, não podemos agir, pensar e falar sem manifestar as virtudes de Cristo. E tudo o que formos fazer e realizar deve estar amparado pela boa, perfeita e justa vontade de Deus revelada nas Escrituras. Por isso, não podemos ser omissos. A isto adverte Jesus ao dizer: ora, se o sal ao se tornar insípido, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vejam, nas imediações do Mar Morto, o sal achado nos charcos e lagoas e até mesmo nas rochas, em virtude da sua mistura com gipsita, é alcalino, inosso, insosso, sem sabor, o que torna sem serventia alguma, a não ser para ser jogado fora e pisoteado. Jesus conheceu muitos fariseus e escribas, homens que advogavam a religião formal e legalista, em lugar de uma religião verdadeiramente proclamada pelos antigos profetas do Senhor. Estes precipitaram a vida religiosa de Israel em insipidez, ao dissabor, e por causa disso, que profetizou Jesus em Mateus 8,12, muitos filhos dos reinos foram lançados fora. Meus irmãos, a advertência de Jesus e o que aconteceu com a religião judaica nos mostra que, assim como o sal que perde o sabor não pode ser restaurado, são aqueles que, tendo conhecido a verdade e o caminho da justiça, mas não deram ouvido às exortações do Espírito Santo, podem ser renovados para o arrependimento. Em Mateus 12:32, Jesus diz: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem do porvir. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 6, Paulo diz que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificados para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Meus irmãos, com Deus não se brinca. Se dizer cristão é algo muito sério. Existem muitas pessoas que jamais leram a Bíblia. Contudo, estão nos lendo constantemente. Existem muitas pessoas que não leram a Bíblia, contudo, estão nos lendo constantemente. Se a nossa conduta não corresponde ao nosso chamado, então nossas palavras
terão pouquíssimo valor. O terceiro mandamento nos adverte a não tomar o nome de Deus em vão, meus queridos. Vigiemos para não sermos achados como iguais ao que estão no mundo. É triste ver quantos jovens ditos cristãos em nossa sociedade, cujo cristianismo só é perceptível quando vão à igreja. Fomos chamados para sermos diferentes, assim como o sal se difere do material ao qual ele é aplicado. O sal cura a ferida, ele não se torna a ferida. O sal purifica o alimento, preserva a carne, ele não apodrece ou faz perecer, mas transforma, dá sabor e também dá prazer. O crente é uma espécie destacada de indivíduo. É padrão separado e inigualável de bem-aventurança. É testemunho vivo da alegria, da felicidade, do amor, do perdão, da justiça e da graça de Jesus Cristo. É assim que nós somos vistos por Deus. É assim que devemos ser vistos pelo mundo. É por isso que, além de sal, Jesus diz que somos também luz. Vejam os versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, encontramos aqui uma das mais fascinantes e extraordinárias declarações acerca dos ministros de Deus nas Escrituras. Essa é uma declaração repleta de significação, com profundas implicações no que tange a compreensão da natureza da vida cristã e da pregação. Vós, disse o Senhor Jesus, voltando seu olhar para aqueles homens simples à sua volta, homens inteiramente destituídos de importância ou valor para o mundo. Vós, disse ele, sois a luz do mundo. Essa é uma daquelas afirmativas que sempre deveriam surtir sobre nós o efeito de fazer-nos levantar a cabeça, de levantarmos-nos e perceber, uma vez mais, quão notável e glorioso é servirmos a Deus anunciando as boas novas de Cristo. O mundo não consegue enxergar a beleza e a profundidade dessas palavras. Isso faz com que essa declaração se torne, como todas as demais desse tipo, um excelente e completo teste de nossa posição e experiência cristã. Logo, pare e pense um pouco nisso e veja como esse pronome lhe afeta, uma vez que ele está diametralmente ligado a pessoas chamadas para serem bem-aventuradas, regeneradas, redimidas e santificadas por Cristo através da gloriosa luz do Evangelho. Ora, o mundo está em trevas. E como disse João, no capítulo 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas. Eis aí a razão da posição tão enfática que o pronome vós carrega aqui nessa passagem. Talvez não haja outro ponto onde se possa perceber de forma mais clara esse forte contraste que Jesus estabelece aqui entre o ponto de vista cristão da vida e todos os demais pontos de vista. O mundo, irmãos, não cessa de vangloriar-se por sua própria iluminação, ou melhor, seu próprio conhecimento. A sabedoria, a ciência e o conhecimento têm sido expressões cunhadas pelo mundo ao longo dos séculos. Porém, estas expressões passaram a ser consideradas com valor inominável na Renascença dos séculos XV e XVI, época em que os homens voltaram a se interessar de forma acentuada pelo conhecimento. Muitos estudiosos afirmam que aquele foi um momento crucial da história do mundo, uma grande linha divisória na história da civilização, pois nesse
período brotou uma espécie de renascimento de conhecimento e de erudição. Nesse período, os clássicos gregos foram redescobertos. E o seu ensino e conhecimentos, não apenas em um sentido puramente filosófico, mas também científico, emergiram e começaram a controlar a vida e a perspectiva geral de um grande número de pessoas. O que dizer do iluminismo do século XVIII, o século das luzes? O conhecimento que, segundo eles, é aquilo que nos transmite luz. Eis a razão porque é comum as pessoas dizerem iluminadas, em resultado do conhecimento e da cultura adquiridos. No entanto, a despeito de tudo isso, as Escrituras continuam a dizer hoje: vós sois a luz do mundo. A Bíblia continua proclamando que o mundo como tal encontra-se no estado de grosseiras trevas. E a partir do momento em que alguém começa a considerar seriamente essas coisas, facilmente pode comprovar que isso é a mais pura verdade. Afinal de contas, do que adianta a sabedoria dos homens e do mundo se estas não conseguem chegar à verdade de quem é Deus e o que ele requer das criaturas? Vejam, Jesus não somente nos ensinou que este mundo se encontra em trevas, mas asseverou que nada, exceto a palavra de Deus, pode oferecer genuíno conhecimento, verdadeira luz. E aqui é importante ressaltarmos algumas coisas. A luz nas Escrituras é sempre uma indicação da presença e mediação de Deus. Qualquer que seja o significado que o termo receba em passagens individuais, ele sempre carrega em si uma ênfase teológica consistente acerca dos meios pelos quais a luz brilha, como sendo ordenados por Deus, e cuja existência jamais pode ocorrer de modo independente dele. Vejam, é pelo poder de Deus que o sol e a lua dão sua luz. Gênesis 1, versículos 15 e 17. E é a presença dele que no final o substituirá. Isaías 60, versículo 19. O raio, por exemplo, é descrito como o raio de Deus. Salmo 97, versículo 4. Salmo 77, versículos 18 e 19. Por meio do qual o Senhor ilumina o mundo. Além disso, a luz também indica o verdadeiro conhecimento de Deus. Salmo 36, versículo 9, Mateus 6, versículos 22 e 23, sua bondade, sua justiça, o Evangelho, Salmo 97, versículo 11, Isaías 9, de 1 a 7, e Isaías 60, versículo 19. A ideia de Deus como provedor da luz era uma característica regular no culto em Israel. O fato de Deus ter dado luz no Êxodo, no deserto, é realçado nos Salmos, que parecem também ter influenciado Neemias a lembrar do poder imutável de Deus. Várias passagens que falam sobre Deus brilhar sobre o seu povo, normalmente se encontram dentro de um contexto de culto. Na visão de Ezequiel, do futuro do templo, isso se torna uma promessa estendida a todos os moradores da terra prometida. Ezequiel, capítulo 43, versículo 2. A Escritura, por vezes, afirma que a presença resplandecente de Deus é comunicada pela sua face. A bênção de Arão, descrita em Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, nos mostra isso e deixa o pressuposto que os benefícios específicos do favor de Deus, graça e paz, resultarão do fato de Deus mover-se em direção ao seu povo, fazendo resplandecer a sua luz. Portanto, a luz simboliza o que há de melhor no campo da sabedoria, do amor, da felicidade, da adoração e do contentamento em contraste com as trevas, ou seja, o que há de pior no campo da ignorância, da depravação e do desespero. A afirmação, vós sois a luz do mundo, significa que os ministros da palavra não só foram abençoados com o dom do ensino, da pregação,
mas são também um meio usado por Deus para transmitir aos homens que os cercam a luz da verdade. O possuidor da luz vocacionar alguns para serem transmissores da luz. Isso faz com que todos aqueles que por ele são iluminados tornem-se grandes luzeiros no mundo. Filipenses, por favor, abram comigo a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Paulo diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Entretanto, os cristãos jamais são luz em si e por si mesmos. Eles são luz no Senhor. Efésios 5:8. Pois Cristo é a verdadeira luz do mundo, como nós temos nos textos de João 8:12, 9:5, 12:35, 12:36 e 12:46. Os crentes são a luz do mundo no sentido secundário ou derivado. Jesus é a fonte de luz. Seus ministros, a luz refletora, e os crentes, a luz refletida. Porém, fora de Cristo, nenhum deles pode brilhar. Vejam, uma lâmpada não pode emitir luz por si mesma. Ela comunica a luz somente quando conectada e ligada a uma corrente elétrica, de modo que essa corrente gerada na central elétrica lhe transmite energia. Assim também, meus irmãos, no tocante a nós, seguidores de Cristo, quando permanecemos em vivo contato com a luz original, nos tornamos luz para os outros. Sendo assim, os bem-aventurados do reino devem ser visíveis e radiantes. Eles devem estar na luz para emitir raios de luz. Jesus ilustra isso de duas formas. Na primeira ilustração, ele sugere uma cidade edificada sobre um monte. Tal cidade, com seus muros e fortalezas, não pode ficar oculta. Ela permanece claramente visível a todo o mundo. Na segunda ilustração, a candeia posta no velador fornece luz, ela brilha, mas se posta debaixo do alqueire, ela não cumprirá o seu propósito. Ninguém seria tão tolo para acender uma dessas lâmpadas, evidentemente com o propósito de iluminar todo o ambiente e em seguida cobrir com o alqueire. Qualquer pessoa inteligente poria essa lâmpada acesa sobre um candeeiro. A ideia é que a lâmpada já acesa fosse colocada em um lugar de destaque, fornecendo luz a todos os que se encontram na casa, a todos que outrora estavam nas trevas. A semelhança da função de uma lâmpada, a semelhança da função que uma lâmpada exerce em uma casa, os crentes devem igualmente exercer no mundo. Uma lâmpada acesa deve iluminar o espaço que foi acesa com seus raios, ao passo que possa ser percebida de longe. Os crentes, igualmente, devem, através da sua conduta, das suas boas obras, deixar a luz de Cristo brilhar neles, a fim de que os homens possam enxergá-la. Que essas obras sejam feitas por vós em gratidão pela salvação obtida pela graça através da fé. Que elas estejam sempre ancoradas em Deus, conduzindo-nos a uma vida piedosa, para que assim vocês possam se prontificar, como Ele mesmo se prontificou, a socorrer aqueles necessitados e orar pelos próprios inimigos. Tertuliano, no ano 200 depois de Cristo, escreveu, abre aspas,
São os atos de amor tão nobre que levam muitos a porem uma marca sobre vós. Vede, dizem eles, como eles, os cristãos, amam uns aos outros. Porque eles mesmos, os não cristãos, estão estimulados por um ódio recíproco. Vede como eles estão prontos até mesmo a morrerem pelos outros, pois eles preferiram antes até a morte. Fecha aspas. Que as obras decorrentes da vossa fé sejam exibidas para o nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Que todas as nações possam ver a graça, a misericórdia, a justiça de Deus impressa em vós, e venham assim a arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Vamos orar. Sal da terra e luz do mundo, Senhor. Como escutamos essa noite, é uma constatação daqueles que estão em Cristo Jesus. E não uma possibilidade. E se nós não estamos vivendo de acordo com essa constatação daqueles que são filhos de Deus, isso quer dizer, Senhor, que estamos em rebeldia contra a Tua palavra. Será que nós temos temperado, Senhor, esse mundo? Que nossas atitudes, Senhor, têm feito com que o mal não se propague? Será, Senhor, que nós temos sido o sal dessa terra e feito, Senhor, com que a preservação da verdade do Teu Evangelho continue sendo prorrogada nesse mundo e a podridão, Senhor, não se avance? Tem piedade de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Será, Senhor, que nós temos nos escondido? Será que a Tua igreja, em vez de ser vista, Senhor, como uma cidade acima do monte, é uma igreja que tem se fechado nas suas próprias paredes e o mundo não consegue enxergar a sua verdadeira relevância? Será que a luz da Tua palavra, Senhor, tem sido propagada com fidelidade para esse mundo caído e atingido a maior quantidade de pessoas possíveis, seja pela pregação no púlpito, Senhor, ou seja pelas muitas oportunidades que nós temos fora do serviço ao Senhor? Será, Senhor, que o Teu povo tem dito que é luz, que reflete a Tua glória, a Tua verdadeira luz, que brilha a luz de Cristo, mas tem se escondido e não tem, Senhor, refletido essa luz no mundo, porque as nossas obras são infrutíferas, Senhor. A nossa conduta não Te agrada. E, sendo assim, Senhor, nós não conseguimos fazer a diferença nas trevas. Nos ajuda, Senhor. Porque sozinhos, por nós mesmos, como escutamos aqui, nós não conseguiremos. Mas nos dá, Senhor, uma comunhão tão próxima contigo. Uma comunhão tão próxima, Senhor, com os meios de graça que o Senhor tem nos dado. Nos dá diligência, Senhor, para fazermos o uso desses meios de graça. Nos dá constância, Senhor, porque muitas vezes nós escutamos uma pregação, no outro dia nós nos alegramos, nós nos dedicamos, nós dizemos que vamos mudar, nós dizemos que vamos fazer melhor, nós dizemos que somos isso ou aquilo, e vai passando aquele início de semana, uma semana, 10 dias, e parece que toda a empolgação de querer fazer a Tua vontade e colocar todo o Teu ensino em prática vai-se embora, Senhor. Nós somos chamados para sermos constantes, Senhor. Perseverantes, Senhor. Por isso, nós não queremos viver, Senhor, de altos e baixos na fé.
nos ajuda, Senhor, a constantemente crescermos em fé e cada vez mais sermos constantes na comunhão contigo, e certamente assim poderemos ser sal dessa terra e luz para esse mundo, Senhor. E que o mundo possa ver a luz que brilha em nós, possa ver, Senhor, as obras que nós fazemos e glorificar somente o teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração essa noite. Nos ajuda. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, a luz do mundo. Amém.